Senhoras e senhores, boa tarde. Com grande alegria que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, de forma inédita, realiza este ato solene de juramento e entrega de carteiras aos novos advogados e estagiários de forma virtual, conforme preceitua o Estatuto da Advocacia da OAB e o seu regulamento geral. Para as considerações iniciais e abertura dos trabalhos, tem a palavra o excelentíssimo senhor presidente da OAB Paraíba, doutor Paulo Antônio Maia Silva. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde, caríssimos amigos diretores, João de Deus Quirino Filho, Felipe Mendonça, Carol Lopes, Larissa Almeida, o nosso paraninfo de hoje, o membro honorário vitalício e conselheiro federal pela OAB, Dr. Odon Bezerra Cavalcante. Saudar também nossos conselheiros federais, Dr. Arison Targino, doutora Marina Gadelha. Saudar o diretor-geral da ESA, o caríssimo Diego Cabral. Saudar o doutor Daniel Azevedo, presidente da Comissão de Justiça do Trabalho. Saudar o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, combativo Alisson Fortuna, e todos aqueles e aquelas que hoje se fazem presente. Quero saudar também a você, caríssimo amigo e caríssima amiga, que hoje receberá a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Saudar também aos 3 estagiários que também receberão a carteira e prestarão o compromisso de bem desempenhar a missão de estagiário. Os senhores e as senhoras inauguram um novo tempo na OAB da Paraíba, mostrando que, a despeito de toda transformação, desejada ou não, boa ou não, o ser humano é capaz de transformar essa realidade e tirar de uma situação perigosa, nociva, uma situação favorável e positiva na qual a vida não continua, trazendo para esta solenidade um tempo cristão de Páscoa, que é um tempo de renascimento, é um tempo de se empregar vida aonde há morte, um tempo na qual cada um de nós, com a inteligência que a natureza nos deu, para aqueles que são cristãos, que entendem que tudo é dom de Deus e dádiva do seu amor, aceitam essa inteligência e a empregam para transformar a realidade em sua volta. Essa entrega de carteiras hoje, ela é tangenciada pelo signo da inovação, da coragem, da criatividade e do trabalho de homens e de mulheres. Quero aqui parabenizar o trabalho da equipe do setor de comunicações da OAB da Paraíba, à frente do caríssimo amigo Lucas Pereira, o setor de tecnologia da informação, à frente do nosso caríssimo Tiago Monai, as equipes também da Secretaria e da Tesouraria, que durante essas 2 semanas trabalharam para que determinados atos que eram presenciais, era preciso que o advogado e a advogada fosse ao prédio da OAB para praticar determinados atos, pudessem fazê-lo sem essa necessidade de deslocamento e está hoje aqui para receber a carteira. Procuramos mecanismos que façam com que, ao sair daqui, o advogado e a nova advogada já receba o número de segurança que o permitirá e a permitirá baixar no aplicativo do Conselho Federal a carteira virtual da advocacia e assim já poder apresentar-se em qualquer foro ou instância como advogado e usufruir as prerrogativas desta missão. Então, com essas breves considerações, eu declaro aberto a sessão solene virtual de entrega de carteiras aos mais novos advogados, às mais novas advogadas da OAB da Paraíba e também aos estagiários. Muito obrigado. E antes de iniciarmos os atos protocolares, gostaríamos a todos, para imposição de respeito, façamos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do defensor público e advogado, Dr. Levi Borges, ocorrido na última quinta-feira, dia 9. Senhoras e senhores, interrompendo o silêncio em ato sequencial, a todos em posição de respeito, para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
sua saudação aos novos advogados e advogadas, tem a palavra o paraninfo desta turma, doutor Odon Bezerra, membro honorário vitalício da OAB Paraíba, conselheiro federal. Saudar de modo especial a advocacia paraibana, na pessoa do presidente Paulo Maia, e desde já agradecer pelo convite que me foi feito e que eu aceitei com muita alegria, com muita emoção, assim possa dizer. Porque, como o Paulo bem falou, nós estamos vivendo um novo tempo, ou seja, uma transformação. E estamos inaugurando uma nova forma de, no conforto das nossas casas, termos uma solenidade para a entrega da carteira ou do verdadeiro ingresso do advogado para o mundo jurídico, que a lei exige que assim seja. Saudar a advocacia sertaneja na pessoa do doutor Antônio Joãozinho Quirino, ele que foi presidente da subseção, que é vice-presidente da nossa seccional, um fraterno amigo e um valoroso advogado. A Larissa, representante da mulher, representante de Campina Grande, que com muita galhardia e com muito empenho e zelo conduz a questão financeira da nossa instituição. Doutor Felipe Mendonça, que é um maestro dentro do contexto da ordem, secretariando e desempenhando um importante cargo dentro da ordem. Carol Lopes, a sua adjunta, mas que também faz um trabalho profícuo para a advocacia paraibana. Aos demais, a minha saudação especial e principalmente aos novos colegas que hoje cumprem a última etapa para se tornarem efetivamente advogados. Quando o Paulo me convidou, ele me disse que eu tinha 2 horas para falar. E eu tinha feito um discurso, Paulo, aqui, algumas páginas só do discurso, mas depois me disseram que é apenas 5 minutos que eu tenho que falar. Brincadeiras à parte, logicamente, não queria cansar os senhores, apenas fazer com que essa solenidade seja algo descontraída. Primeiro ponto, para que serve um padrinho? Olha, ele, no aspecto religioso, ele seria aquele guia das pessoas, dando um norte, uma orientação. E começaria principalmente pela história de vida. E aí, meus amigos, na minha história de vida, tem algo que eu guardo com muito carinho, de ter escolhido a profissão de advogado. E não penso e jamais pensarei em ter sido outra coisa, porque é aquilo que me dá uma satisfação. Você estar em um tribunal, fazendo uma sustentação oral, ou numa simples audiência, num arrazoado oral, e você modificar um entendimento, você obter um sucesso. Nem sempre o sucesso vem, mas imagine você numa tribuna conseguindo reverter até o voto do relator. Olha, para nós advogados, não há preço que se pague. E a minha história de vida, ela se traduz em ter sido um privilegiado, assim como Paulo, não o apóstolo, o presidente. Paulo, ele preside a nossa instituição pela 2ª vez. Eu tive a mesma satisfação de Paulo, de presidir a Ordem dos Advogados, um privilégio que nos é dado pela classe. E sabendo da importância que tem a nossa instituição dentro do contexto social. Ora, está ali cravado na nossa sede, Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Isso foi bordado pelo ex-presidente da Casa, Vital do Rego,
quem eu recebi com muita honra a minha carteira. E que teve uma história de vida também bastante devotada à classe dos advogados. E aí, mostrar a importância que tem a palavra do presidente da Ordem dos Advogados dentro de todo o contexto político-social. Tudo hoje, a Ordem dos Advogados sempre tem que se pronunciar. E o presidente, quando dá sua palavra, tem um peso significativo, porque ele representa toda a classe e ele representa uma sociedade. A importância do que seja advogado. Olha, nós estamos vivendo aí essa pandemia e estamos devendo muito à classe médica, à classe daqueles que se dedicaram à saúde, a importância que tem. Mas a nossa classe é a única que está na Constituição Federal, no artigo 133. E ali crava-se o seguinte: o advogado é indispensável à justiça. Ou seja, sem o advogado, não há justiça. E aí, meus caros colegas, nós temos um papel importantíssimo. Nós e o advogado começa o seu trabalho dentro do próprio escritório. Ora, hoje, o próprio Código de Processo Civil, ele faz com que as partes tentem sempre uma negociação. Ao contrário que nós tínhamos na legislação passada, que era aquela cultura do embate. Então, o advogado hoje, ele está, primeiro, para ser um conciliador, mas também ele vai defender o direito do seu constituinte, caso essa conciliação seja ultrapassada. Então, o nosso trabalho, ele começa dentro do próprio escritório. Evitar litígio, buscar a paz social. Segundo ponto, uma profissão que você pode ganhar muito dinheiro, sem dúvida nenhuma, mesmo em tempos difíceis como esse. Mas se lembrem, tudo a seu tempo. Você não vai ficar milionário na primeira causa. Eu assim que queria. Mas não vai. É com o tempo. E aí é o respeito. Respeito ao colega da outra parte, respeito às partes, respeito à parte adversa, mas você tem que levar tudo com a maior bandeira existente da nossa ordem, a ética. Não fugir jamais. Sempre prestar contas daquilo que recebe a seu cliente, porque a partir do instante que um advogado se apropria indevidamente de algo que não é seu, isso repercute em todos nós, advogados. E as piadas de advogados, vocês sabem daí como surgem, né? Aos montes, e sempre nos taxando de aproveitadores ou algo dessa maneira. Nós precisamos... Com gentileza, as considerações finais. Com a juventude. E aí, Lucas, obrigado pela lembrança. Teríamos muito a falar, o tempo é muito curto, realmente, mas eu queria enaltecer algo, a vitória de vocês. E que essa vitória, ela não veio sozinha. Essa vitória veio com a luta do pai, da mãe, com a luta do marido, da esposa, do companheiro, da companheira. E nós precisamos nos levantar e agradecer penhoradamente a essas pessoas que contribuíram para que vocês hoje se tornassem vitoriosos, estarem cumprindo a última etapa, jurando fazendo o nosso juramento. E aí eu espero, Lucas, um segundinho só, que nesse juramento vocês não façam da boca para fora. Cumpram esse juramento e não apenas leiam, falem com o coração. Desejo a vocês sucesso. E ouviremos as palavras do diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da Paraíba, doutor Diego Cabral. Registrando esse momento histórico que nós vivemos, mas em que pese uma novidade a preço de hoje, presidente,
Talvez essa seja a nova sistemática de várias atividades que a gente vai ter no nosso dia a dia, seja com sustentações orais via videoconferência, sessões em câmaras, em plenos, nas casas legislativas, no executivo, no judiciário, não poderia ser diferente também na OAB, certo? Então, esse momento ele é histórico. Eu inicio saudando a toda a diretoria, tá certo? Em nome do presidente Paulo Maia, estendendo as saudações para todos, aos conselheiros federais, membros de ordens e a vocês que tão logo façam o juramento, passam a integrar a casa efetivamente na condição de advogado, de advogada, profissão essa que eu sei que vocês batalharam muito para conseguir, tá certo? Em nome da Escola Superior da Advocacia, a gente, como braço acadêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, vem dizer a vocês que a gente está sempre perto desse jovem advogado, da jovem advogada, que acaba de se inscrever na ordem, que acaba de chegar em nossa casa, tá certo? A gente tenta, a partir de uma série de cursos, tentar fornecer para vocês o máximo de experiência possível, que muitas vezes não se vê nos bancos das faculdades. Todos nós que estamos aqui, já do lado de cá, já juramentados, já formados, a gente certamente passou por faculdades, assim como vocês, e conhecemos a realidade da ausência de ensino prático. E daí, se pensar na concepção de uma escola superior de advocacia, para que a gente possa diminuir essa distância entre o que a gente aprende nos bancos acadêmicos do que aquilo que se vivencia na prática nos bancos dos fóruns. Porém, assim como tudo na vida, a escola também está precisando se reinventar diante do período da pandemia. E aí a gente vem fazendo uma série de lives diárias quase, e aí eu convido vocês a acompanhar o trabalho da escola lá no Instagram, no @ESAPBOficial, onde quase que diariamente nós temos lives com professores renomados nos mais diversos assuntos pertinentes ao momento. Estamos também lançando nossa plataforma EAD. Todas as nossas pós-graduações já estão funcionando dentro da plataforma EAD, para que a gente não tenha solução de continuidade para os nossos alunos. Então, a gente tem turmas de famílias e sucessões, advocacia criminal, direito tributário e processo tributário, advocacia civil, direito imobiliário e notarial, enfim, uma série de pós-graduações que iniciaram presenciais, mas estão atualmente funcionando no modo remoto, para que a gente não possa ter prejuízo no cronograma para com os alunos. Mas também convido a vocês, porque lá nós temos uma série de cursos gratuitos e é importante vocês acessarem o site da ESA. Vocês encontram ele fácil, através do Instagram da escola, que eu já falei aqui, o @ESAPBOficial. Lá tem o link do site da escola. Através desse link você encontra a nossa plataforma EAD, já com vários cursos gratuitos. E aí tem cursos que já foram inseridos, outros estão em processo de gravação. Aqui eu estou vendo o meu amigo Daniel Azevedo, tem curso dele lá. Nós temos curso aqui de Alisson Fortuna, que eu também estou vendo aqui, falando sobre prerrogativas. Enfim, nós temos os temas mais diversos e mais pertinentes possíveis, que a gente convida para que vocês possam ir acessar e se valer daquele conteúdo, para que a gente possa passar por esse momento e sair mais forte dele. Digo a vocês também que as oportunidades na advocacia estão crescendo cada dia mais, em que pese esse caos sanitário e econômico que todos nós vivemos. Sem dúvida, a advocacia é uma profissão que será e já está sendo muito demandada em virtude dessa pandemia. A advocacia trabalhista nem se fala, a quantidade de novidades que nós temos diariamente, a orientação que a gente passa diariamente para os clientes para tentar salvar as relações de trabalho, a quantidade de ações consumeristas, trabalhistas que teremos ao fim da pandemia. Então, é mais um motivo para vocês estarem focados na profissão, se prepararem cada vez mais. Um advogado que não estuda vai perdendo a sua razão de ser a cada dia que passa. E, meus amigos, vocês estão numa profissão belíssima, bastante árdua, porém compensadora, com os mais variados motivos para se alegrar e para levantar todo dia, para defender as causas daqueles que mais precisam. Então, em nome da Escola Superior de Advocacia, eu dou as boas-vindas a todos, desejo sucesso na profissão, nos colocamos à disposição para qualquer necessidade de vocês. Sigam firme e boa sorte. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba, doutor Assis Almeida, em nome de toda a sua diretoria, não pôde estar presente participando dessa sessão ao vivo, porque a Caixa de Assistência está realizando hoje uma vacinação de prevenção à gripe, este calendário que deverá ser prorrogado e em breve será divulgado aos novos profissionais que estão recebendo as suas insígnias hoje.
E a seguir, ouviremos também a presidente da subseção da OAB do Cariri, doutora Taua Domiciano. Um imenso prazer que a OAB Cariri participa desse momento histórico, trazendo novos advogados aqui na nossa subseção e, com certeza, ratificando todas as palavras que já foram ditas anteriormente. A advocacia vem se mostrando cada vez mais indispensável, principalmente nesse momento em que enfrentamos essa pandemia e essas dificuldades, para tentar trazer a humanidade e a dignidade para aqueles que mais necessitam e também para os nossos constituintes, seja na área trabalhista, seja na área civil, seja na área consumerista. Então, neste momento, nós temos que incentivar esses novos advogados para que eles não percam o valor da advocacia dentro do seu coração e que continuem nessa luta junto conosco. A OAB se mostrou que está presente em todos os momentos, inclusive neste, onde vemos as reuniões sendo realizadas por videoconferências, central de alvarás sendo implementadas, a participação de convênios junto com o banco, participação de convênios nas resoluções do Tribunal de Justiça. Então, vemos que a OAB ela não parou, ela continua trabalhando para minimizar os impactos da Covid dentro da advocacia. E aí, complementando com essa ação já de hoje, que realmente fizemos também aqui na subseção Cariri, essa vacinação fornecida pela Caixa dos Advogados, de Assistência dos Advogados aqui na Paraíba. E aí, antes de mais nada, quero parabenizar, ao tempo que parabenizo, quero dar as boas-vindas, principalmente às 3 novas advogadas aqui da região Cariri, doutora Mirella Araújo Souza, Ruth Aleixo da Silva e Raquel Aleixo da Silva. Sejam bem-vindas. A subseção Cariri está aqui para atendê-las e atender a advocacia e tentar diminuir esses impactos negativos na nossa classe. Eu gosto sempre de falar aos novos advogados que eles devem entrar no campo do trabalho com a mentalidade de não diminuição de seu valor dentro da militância diária. Nós vemos que muitos advogados eles se comportam de forma a se acharem menosprezados diante da magistratura, diante dos servidores, diante da promotoria. E eu gosto sempre de trazer que a nossa lei federal, que é o nosso estatuto, e além de tudo é lei federal, e, portanto ela tem força para dizer que não existe hierarquia entre magistratura, advocacia e promotoria. Atue com sua diligência, faça tudo o que for necessário. Hoje contamos com a nova advocacia, mesmo antes dessa pandemia, onde houve a conquista da criminalização da violação das prerrogativas, o controle pela própria Comissão de Prerrogativas com blitz que estão atingindo a todo o Estado e chegando e tendo braços e mãos que chegam a todos os advogados. A Rede Innovate, a Advocacia 4.4, a virtualização da própria OAB, que antes mesmo dessa pandemia a gente já viu que estava todos os processos da OAB sendo virtualizados. Então, todos esses passos demonstram que a OAB Paraíba, ela se preparou mesmo antes sem saber que iríamos enfrentar. E graças a Deus, aqui hoje, graças a Deus e a toda a diretoria da OAB Seccional Paraíba, que vemos essa possibilidade de estarmos aqui sem parar as solenidades de entrega de advocacia, sem parar de encorpar a nossa classe com novos advogados, porque nós nos preparamos, mesmo que não soubéssemos que viria tudo isso. Então, quero reforçar essa questão. Entrem com orgulho de ser advogados, não entrem de cabeça baixa, que vocês têm uma instituição, vocês não estão sós, vocês têm uma instituição que está lutando junto de vocês. E aí, para finalizar, que minha fala será bem breve, eu gosto sempre de finalizar com um dos 10 mandamentos de Eduardo Cútil. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia que encontrares conflito entre o direito e a justiça, luta pela justiça. Eu acho que esse mandamento ele é mais pertinente do que nunca. Estamos numa fase em que a legislação está sendo bastante flexibilizada para a realização de acordos e mediações e a atuação do advogado nessa área mais mediativa. Então, mais do que nunca, nós temos que ter um olhar de nós mesmos, de cumprir a justiça, ainda que dentro de um acordo extrajudicial, ainda que dentro do nosso escritório. Então, entrem no mercado de trabalho com esse olhar
com esse olhar de sua missão como advogado, de defender a justiça, a lei, mas principalmente a justiça. Parabenizo mais uma vez a todos, sejam todos os advogados e estagiários e estagiárias muito bem-vindos ao OAB Paraíba e principalmente as 3 advogadas que citamos aqui da subseção Cariri. Estamos de braços abertos para recebê-los. Muito obrigada. A seguir, convidamos para as suas considerações o conselheiro federal da OAB Paraíba, pela OAB Paraíba, doutor Arrisson Targino. Permitam iniciar saudando o nosso presidente, Paulo Maia, e toda a sua diretoria, a Larissa, Carol Lopes, do mesmo modo saudar o Felipe Mendonça e o João de Deus. Permitam estender as saudações aos colegas conselheiros federais Odom Bezerra e Marina Gadelha, o nosso Diego Cabral, diretor da ESA, também a Taua Domiciani, que aqui representa as subseccionais da Ordem, e os conselheiros seccionais permitam saudá-los na pessoa deste guerreiro que é Alisson Fortuna. Mas a saudação, nesse instante, vai mais apertada aos que ingressam na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos o privilégio, a felicidade de, nesse instante, estarmos de braços abertos recebendo a todos vocês e vocês que já demonstraram competência e aptidão ao passarem no nosso difícil ingresso, forma de ingresso, que é o exame de ordem. Resultado de todo um esforço individual e coletivo familiar, estão vocês hoje, prestes a apresentarem-se como advogados, após o sagrado juramento em que estarão conosco dizendo que a vinculação se dará à busca da justiça. Sim, porque as senhoras e senhores terminaram por escolher uma profissão que tem como dever a busca da justiça. Se somos operadores do direito, se trabalhamos no sistema jurídico processual ou no sistema de prestação jurisdicional do Estado, o objetivo macro, o objetivo que temos efetivamente é garantir mais justiça, um mundo de mais inclusão, de mais efetividade de direitos e efetivação daquilo que a Constituição denominou de Estado Democrático de Direito. Sejam bem-vindos a esta luta. Sejam bem-vindos a este esforço, porque a Ordem é exatamente aquela instituição predisposta e colocada de forma especial na própria Constituição para garantir ou buscar garantir o conjunto de direitos fundamentais que estão postos no nosso ordenamento jurídico a todos. Vocês que agora ingressam serão guerreiros desta empreitada de defesa da Constituição, de defesa da vida, de busca de melhores dias, de efetiva busca de igualdade de todos. E a Casa da Ordem da Advocacia, do Advogado e dos Direitos Humanos, como é a Ordem dos Advogados do Brasil, sente-se orgulhosa, alegre, festiva em tê-los nesse momento histórico em que se os recebe de forma inovadora através deste mecanismo. Queria, em verdade, poder abraçar a todos. Como não se pode, recebam os cumprimentos de cada um, em cada um, os cumprimentos especiais e a seus familiares. E, por fim, dizer que no Conselho Federal, como temporários representantes que estamos da Paraíba, estamos à disposição para unir os esforços à voz da advocacia paraibana e advocacia nacional, basicamente buscando pela preservação, pelo respeito à Constituição, preservação do Estado Democrático de Direito, pelo primado à vida e pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, sem os quais não se faz justiça. Esse mundo mágico do direito lhes abre definitivamente as portas e nós estamos aqui para caminharmos juntos, absolutamente sem distinção entre os mais antigos e os mais jovens, todos com a mesma paixão, todos com o mesmo desejo, todos irmanados em um só propósito. Fazemos que o mundo amanhã seja melhor que hoje. Que Deus ilumine a todos e a cada um, lhes permita sucesso e felicidade e que esta profissão seja a cara da alegria, porque só é feliz quem ama o que faz. Sejam muito bem-vindos. Um forte e particular abraço em cada uma e em cada um. Conselheira Federal pela OAB Paraíba, doutora Marina Gadelha. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de saudar a nossa diretoria, na pessoa do nosso presidente Paulo Maia, saudar os nossos conselheiros seccionais, na pessoa do meu amigo Gustavo Moreira, meu conterrâneo, saudar
minha colega que está em Monteiro, representando a advocacia feminina e a advocacia do interior do estado, como eu. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse momento. Nós estamos aqui, meu querido Arson Targino, num momento histórico, mas muito a contragosto. Se fosse de nossa vontade, esse abraço que você deixou seria dado presencialmente. Eu conversava há pouco sobre esse momento que nós conversava aqui em casa e disse, é interessante a gente saber que pode fazer assim, mas também é muito interessante saber que a gente prefere muito mais estar junto. E é para estar junto no futuro próximo que a gente precisa, nesse momento, ressignificar muitas coisas e ressignificar muitos sentimentos. E é sobre ressignificar que eu queria falar para os novos colegas que agora nós recebemos. Nós precisamos ressignificar o tempo. Nós precisamos entender que o tempo sempre foi subjetivo, sempre foi muito relativo. E agora ele é cada vez mais. As horas não são mais as horas, elas não são divididas em 60 minutos, os minutos também não se dividem mais em 60 segundos, os dias também não são mais os dias, nós às vezes perdemos a noção de que dia na semana nós estamos, que os dias da semana se parecem muito com os fins de semana, e tudo isso é preciso que a gente dê um novo significado, sobretudo às relações. Estar perto e estar longe hoje também é muito relativo. Então, eu peço a vocês, colegas que estão entrando agora, pensem em ressignificar também os planos que vocês tinham para a profissão. Os planos que vocês tinham não eram de receber essa carteira e nem nós de a entregarmos a vocês virtualmente. Mas os planos de vocês também não eram receber com os prazos suspensos neste momento. Mas tentem ressignificar isso, transformar isso num momento de aprendizado pessoal e aprendizado, inclusive, profissional, como o nosso Diego já os convidou a fazer isso por meio da nossa ESA da Paraíba. Tentem ressignificar o trabalho, sim, esse trabalho da advocacia que agora vão poder exercer, mas também o trabalho humano que já podem e certamente poderão considerar desempenhando. Isso, todas essas atividades, todos esses momentos, todas essas vicissitudes, elas precisam ser ressignificadas. Nós precisamos entender que o momento é extremamente difícil, mas é um momento também de muitas oportunidades da gente descobrir em nós mesmos talentos que não conhecíamos. Talentos para o exercício da advocacia, talentos para o exercício da solidariedade, talentos para o exercício da humanidade. E é esse convite que eu quero fazer a vocês nesse momento. Parem para pensar. A nossa vida tem sido muito corrida ultimamente. E esse é um momento de introspecção, é um momento de reflexão. Pensem no advogado e na advogada que você quer ser daqui para frente, porque o mundo daqui para frente vai ser outro. E você é convidado, os novos e nós também, os antigos, como meu colega Aldon Bezerra, que já é membro honorário vitalício dessa casa. Nós também somos convidados a repensar o nosso exercício profissional e a repensar o nosso exercício humanitário. É esse o conselho, é esse o chamado que eu quero fazer para vocês. Ontem eu vi uma entrevista do Washington Oliveto, que é um profissional de publicidade extremamente conhecido e premiado no Brasil e fora do país, dizendo: este não é o momento de vender, este é o momento de se dar. Então, eu quero convidar vocês a essa reflexão. De que forma eu posso, na advocacia e fora dela, me doar e ressignificar, aprender e ensinar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não quero dizer que eu não vou dar esse abraço, porque eu tenho certeza de que este abraço teremos a oportunidade de nos dar no momento em que for seguro para todos nós. Um abraço, sejam bem-vindos. A seguir, ouviremos as palavras da diretora tesoureira da OAB Paraíba, doutora Larissa Almeida. Todos, boa tarde. Gostaria de saudar nossa diretoria, nosso presidente Paulo Maia, nosso vice-presidente João de Deus, nosso secretário-geral
Felipe Mendonça, e nossa secretária adjunta, Carol Lopes. É uma honra estar tendo a oportunidade de servir a advocacia ao lado de vocês, principalmente nesse momento delicado que todos nós estamos passando, e da nossa união, que a gente aí posso aqui falar, né, da minha experiência pessoal. Estamos aí nos empenhando dia e noite, né, não temos hora para fazer reunião, para que a gente possa estar buscando sempre melhorias e auxiliar a advocacia e proporcionar momentos como esse, momentos históricos como esse, né, em que a gente está dando oportunidade, né, não parando as nossas atividades, a nossa prestação de serviço, e dando oportunidade a vocês que já estavam lá esperando receber a sua carteira de advogado, né, entrar nesse seleto grupo que exerce uma função maravilhosa, lindíssima, né, na nossa sociedade. Gostaria de agradecer a presença dos nossos conselheiros federais, dos meus conterrâneos, né, Arrisson Targino, Marina Gadelha, né, de Campina Grande. Uma honra estar ao lado de vocês também aqui hoje. Nosso querido Paraninfo, Aldon Bezerra, muito obrigado, Aldon, inclusive pela referência a mim. Os conselheiros estaduais, vi aqui também que está o querido Gustavo Moreira, conterrâneo também de Campina Grande, Juliana Viegas, que é tesoureira da Escola Superior de Advocacia. A Escola Superior também está com o nosso diretor-geral, né, Diego Cabral. Então, um abraço a todos, um abraço ao nosso presidente da Caixa de Assistência, Assis Almeida, que está fazendo um trabalho fantástico, brilhante, inclusive para os advogados adimplentes, já está fazendo aí o trabalho de vacinação, já prevendo, falei hoje com ele, uma segunda leva de vacinação já, diante da procura imensa dos advogados por essa vacina. E dar a minha palavra aqui de boas-vindas a você, jovem advogado, jovem advogada, que está aqui hoje podendo participar dessa sessão histórica, né, de entrega de carteiras virtual, a primeira em que nosso estado está fazendo, né, seguindo também o que outros estados já vêm fazendo, para poder proporcionar que vocês, né, mesmo nesse período que a gente, todos aqui que passaram antes por mim, reforçaram, é um período de dificuldade, mas é na dificuldade que o verdadeiro advogado mostra o seu valor, é na dificuldade que surgem as oportunidades, né? Então, encarem esse momento como as oportunidades que estão se abrindo, seja para vocês construírem, desde agora, para vocês construírem o nome de vocês, né? Com a produção de conteúdo, através das lives estão sendo muito utilizadas, né? Através de capacitações, a gente tem aí a nossa ESA, e aí eu tenho hoje muitos colegas que vão receber a carteira, e em especial eu destaco uma que foi minha estagiária, Luana, que está aqui, vai receber hoje a carteira, e que é nossa aluna da ESA, né? Então temos hoje alunos da ESA que entraram na pós sem ser advogados e estão agora aqui recebendo a carteirinha, mas já estão lá na ESA, né? Se qualificando, se capacitando para poder enxergar as oportunidades que esse período de Covid, né, esse período de confinamento que a gente está passando, vem a abrir portas de a advocacia se reinventar. A Lara Selling tem um livro muito interessante que é A Reinvenção da Advocacia. Esse livro nunca foi tão atual, nunca foi tão necessária a advocacia se reinventar como a gente está vivenciando nesses últimos dias. Então, peço que vocês estão entrando numa nova profissão, né, no novo mundo, na verdade, que exigem novas qualificações que vão para além do próprio direito. O direito é essencial, o estudo do direito é essencial, mas qualificações pessoais que vocês vão ter para além do conhecimento jurídico. E que vocês se abram para esse novo, se abram para o que vem de recursos tecnológicos que estão aí sendo amplamente usados para vocês poderem criar a carteira de clientes de vocês, para vocês poderem se posicionar no mercado, né? Utilizar dentro dos limites, né, as redes sociais, dentro dos limites da publicidade que o nosso estatuto permite, as redes sociais para vocês construírem o nome de vocês. Isso é importantíssimo nesse momento. E ainda queria aproveitar e deixar aqui o registro das ações que a gente vem fazendo enquanto diretoria do OAB Paraíba, em especial nesse momento de confinamento, né? Mas a equipe da tesouraria não parou, estamos trabalhando
a equipe de financeiro, contabilidade, enfim, quase todos os funcionários continuam trabalhando do teletrabalho, com relatórios diários. Doutora E Larissa, também para suas considerações, por gentileza. E fizemos o lançamento do nosso portal da transparência, o novo portal da transparência da OAB, seguindo os padrões, inclusive que o Tribunal de Contas aqui do nosso estado, ele recomenda às prefeituras e demais órgãos públicos, e a gente dando o máximo de transparência, né, evoluindo muito do nosso portal de transparência anterior, que já tinha sido um avanço da gestão Paulo Maia, e também com o Fique em Dia, né? Então, assim, são soluções que a gente está fazendo agora, fora as várias outras medidas que a diretoria vem tomando, para poder, como a Central de Alvarás também, para poder proporcionar toda a assistência que o advogado precise desse momento, e também de compreender, né, ter a ampla transparência da forma como a gente vem investindo o dinheiro das anuidades. Então, muito obrigada a todos e sejam todos muito bem-vindos ao OAB Paraíba. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Ouviremos o secretário-geral da OAB Paraíba, doutor Felipe Mendonça. Felipe. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente Paulo Maia, toda a diretoria da OAB, os conselheiros federais, Arisson, Dom, Marina, meu amigo Diego Cabral, que vem presidindo a ESA muito bem, Conselho Estadual da nossa ordem, na pessoa do conselheiro Gustavo Moreira, os presidentes de comissão aqui presentes, Adalberto, o meu amigo Daniel, que preside a Comissão de Justiça do Trabalho. Pois bem, meus amigos, espero não ter esquecido ninguém. Serei breve, a mensagem aqui que eu quero deixar, primeiro de tudo, é que hoje é um dia de alegria. Por mais que estejamos passando uma situação delicada com relação ao coronavírus, hoje é um dia de alegria, porque todos vocês hoje se coroam com o recebimento da carteira, a tão esperada vermelhinha, a tão esperada carteira, para que vocês possam exercer, de fato, a advocacia. Quero chamar a atenção que não fiquem com medo do mercado de trabalho, por mais que o momento não seja um momento tranquilo com relação a demandas, com relação ao funcionamento de tribunais, mas nós temos sim uma advocacia forte aqui na Paraíba, nós temos clientes aqui na Paraíba, nós temos diversas demandas que podem ter certeza vai chegar até vocês. É necessário que cada profissional, cada advogado ou advogada se qualifique, como já foi dito aqui, corram atrás da sua carreira profissional, não deixem de lado, não deixem que esse momento de pandemia lhe coloque num setor confortável na casa de vocês, saiam da zona de conforto, corram atrás de um futuro promissor e nesse momento de crise, corram atrás de soluções. Eu digo que um bom advogado é um bom solucionador de problemas. Então, que nesse período seja um período de planejamento e execução por cada um de vocês. E chamo a atenção também para que todos conheçam um pouco a ordem, conheçam um pouco a OAB, conheçam as comissões temáticas, cada uma na sua linha de atuação, do direito do trabalho, do direito criminal, da jovem advocacia, que vem fazendo um trabalho excelente, recepcionando cada advogado e advogada. Então, conheçam sim a OAB, a Caixa de Assistência, para que vocês tenham conhecimento de todos os convênios, do braço social que é a Caixa de Assistência, e que é tão importante também nesse momento de crise. A mensagem que eu tenho para dizer é essa. Mais uma vez, forte abraço, parabéns a cada um de vocês. Hoje, volto a dizer, é um dia de alegria. Até mais. Vem fazer uso da palavra o vice-presidente da OAB Paraíba, doutor João de Deus Quirino Filho. Quero saudar inicialmente o presidente Paulo Maia, que vem trabalhando muito, especialmente nesse tempo de pandemia, ao lado dos demais diretores. E eu quero também saudar Felipe Mendonça, saudar a doutora Carol, nossa secretária adjunta, saudar a nossa tesoureira, a doutora Larissa. E eu faço as minhas palavras de Larissa, é uma honra ao lado desses diretores servir a advocacia paraibana. Quero saudar os conselheiros federais, Arisson Tagino, Marina Gadelha, saudar também o Adão Bezerra, que é o nosso conselheiro e aqui paranifo da turma. Quero saudar Diego Cabral pela ESA, Alisson Fortuna e Daniel Azevedo, presidente de comissões, Gustavo Moreira, representando todos os conselheiros seccionais, e saudar, portanto, os funcionários da OAB que muito trabalharam para que essa sessão fosse possível neste formato. E, por fim, quero dar as boas-vindas e saudar todos os nossos novos advogados e advogadas. Marina falou uma coisa que me fez refletir muito, Marina, sobre a saudade do aperto de mão,
sobre a saudade do afeto, né, desse nosso contato. E eu que sou sertanejo, muito mais sinto essa falta deste calor humano, deste vigor de estar perto de cada um. Mas o momento nos obriga que assim estejamos, para que no futuro bem próximo possamos estar novamente juntos, unidos e, enfim, imbuídos de um só propósito. Eu quero rapidamente, sem muitas palavras, dizer se é difícil começar a advogar, muito mais difícil começar a advogar em tempo de pandemia. Mas que isso não sirva, como disse o nosso querido secretário-geral Felipe Mendonça, de momento de desestímulo. É, na verdade, hoje um dia de alegria, de júbilo, e eu quero encorajar cada um dos novos advogados e advogadas e dizer que a OAB Paraíba, as nossas comissões, todos os nossos órgãos, ESA, Caixa de Assistência, estar à disposição de vocês para que possa ajudar e auxiliar neste momento do começo da carreira. E já me encaminhando para o final, e fazer também um registro aqui de uma saudação que eu precisava fazer, estava anotada aqui a doutora Taua, como presidente de subseção, em nome dela, todos os presidentes de subseções. E Taua também é do interior, assim como eu sou, e aí hoje não bastasse as ações que a nossa querida OAB faz espalhar por todo o estado da Paraíba, né? Hoje, mais do que nunca, nós vivemos, Arlisson, Marina, Odon, Larissa, Felipe, Carol, todos, Paulo, o nosso slogan de campanha, do litoral ao sertão. Estamos todos juntos por essa plataforma, numa grande solenidade histórica de recebimento dos novos advogados e advogadas. Eu queria, portanto, com essas palavras, deixando aqui, mesmo que à distância, mesmo que sem ser presencial, mas sem perder o calor humano do sertanejo, a amizade, a vontade de abraçar cada um de vocês, recebam os parabéns, os votos de boas-vindas e o mais afetuoso abraço, com o desejo de muito sucesso na carreira. Boa tarde a todos. Seu pronunciamento tem a palavra o presidente da OAB Paraíba, doutor Paulo Maia. Primeiro que me incumbe por dever de ofício, mas também por grande alegria, poder arrematar que aquilo que tudo os que me precederam e as que me precederam falaram, cada um trouxe um traço muito importante para este momento de entrega de carteiras, mas eu queria até me penitenciar e pedir desculpas por não ter saudado Taua Domiciano, presidente da subseção do Cariri, saudar Gustavo Moreira, nosso conselheiro estadual por Campina Grande, e também a doutora Leilane Soares, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas o que eu queria saudar mesmo são os 117 novos advogados e advogadas e os 3 estagiários que hoje estão aqui. Eu quero, de uma maneira particular, parabenizá-los, pedir desculpas pelo contratempo, porventura, existido no retorno, na tramitação do processo de vocês. Foi tudo muito novo, o telefone não parava e por vezes não era possível dar o retorno no tempo que vocês queriam e na ansiedade que é natural para vocês se marcava a obtenção da carteira e mostrar que vocês já dão a evidência de um primeiro traço do advogado e da advogada, que é a luta pelo direito. Logo no começo do curso, a gente lê aquele livro de Ehring, né? A luta pelo direito. E se nós esperarmos que as coisas aconteçam, elas não acontecerão. Eu quero parabenizar aqui, de uma maneira especial, 2 pessoas que retratam todos vocês que estão recebendo aqui hoje. Quero mandar um abraço aqui para Gustavo Trindade, que é amigo de Torben. Um grande abraço, Gustavo. Feliz por você estar aqui conosco hoje, recebendo a carteira. Um abraço ao seu pai, para os seus irmãos também. Queria, na pessoa de doutora Bianca Marinho, que vai receber a carteira daqui a pouco, também doutor Vitor Serrão, lá de Campina Grande. Foram 2 pessoas que tiveram alguns pequenos problemas e foram atrás, procuraram, para que hoje pudessem estar recebendo a carteira. Então, doutora Bianca Marinho, eu quero que você possa parabenizar seu pai, toda a sua família, por estar recebendo a carteira no dia de hoje. Doutora Bianca Marinho está por aí? Acredito que sim, né? E dizer para vocês o seguinte: a entrega da carteira do advogado e da advogada
pegando as palavras de Dr. Odon Bezerra, que foi o paraninfo de hoje, e para mim não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Odon foi o ex-presidente da OAB antes de mim, presidiu a OAB durante 2 mandatos, trouxe a OAB para mais perto do advogado, deselitizou a OAB, tanto ele quanto eu somos professores, conhecemos a realidade dos alunos. Então, a OAB, no começo da gestão de Odon, passando agora para a minha, ela passou uma grande transformação socioeconômica, o perfil da advocacia mudou bastante, e essa sensibilidade de ajustar a OAB a novos tempos começou com Odon, fazendo com que a entidade se aproximasse mais do advogado, sem desprezar suas tradições, mas, ao mesmo tempo, premiando e reconhecendo essa mudança no perfil do advogado e da advogada, tornando a OAB uma entidade mais próxima do advogado e da advogada. E agora, minha palavra para você, que está recebendo a carteira hoje, é salientar a importância desse momento. Tecnicamente, vocês ainda não são advogados, não receberam a carteira. Não receberão a carteira física e nós criamos um mecanismo para que amanhã você já possa baixar a sua carteira virtual. Baixando o aplicativo da OAB na plataforma Android ou no iOS, você vai ter o aplicativo. Só que a carteira, para baixar, tem que colocar o número de segurança. O número de segurança na carteira física são 6 números que ficam no canto superior direito da carteira. Amanhã, por e-mail, cada um receberá o seu número de segurança. E aí poderá baixar a carteira já definitiva. A carteira física, daqui que acabar a pandemia, ela já vai estar lá na secretaria da OAB para que cada um possa pegar a carteira física. Mas essa carteira virtual, desde o dia 10 de fevereiro, a OAB Nacional oficiou Secretaria da Receita Federal, a Infraero, todos os órgãos federais comunicando que a carteira virtual tem os mesmos efeitos da carteira física. Então, vocês terão já, a partir de amanhã, a carteira definitiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um aspecto meramente burocrático administrativo. O que eu queria chamar a atenção é por que esse momento? Porque depois que você cumprir todas as obrigações, não recebeu apenas a senha, o código e amanhã baixava. Para que essa solenidade? Para que colocar paletó e gravata num dia como hoje, as mulheres terem se produzido um pouco mais? É porque essa é uma solenidade muito importante. Primeiro, a sociedade paraibana e brasileira recebe hoje novos guardiãos e novas guardiãs, aqueles que defenderão direitos, aqueles que irão à frente da sociedade para defender direitos. Uma das coisas que eu queria ressaltar para vocês, que mudou bastante, e que desde o tempo de Odon já vem mudando muito, é que a sociedade, a advocacia, ela perdeu um verniz elitizado, que tinha antes, e que esse perfil elitizado era correlato à dignidade da profissão. Quero também mandar um abraço para a Bárbara Carneiro, que está recebendo a carteira hoje também. Um abraço, Bárbara. Conheço a Bárbara desde o tempo da Crisma, na paróquia de Fátima, há muitos anos, e hoje para mim é uma alegria muito grande vê-la recebendo a carteira. Quero também saudar, eu passei a vista, vi inúmeros alunos e alunas que foram meus alunos e alunas na graduação, e eu quero também dizer que estou muito feliz em poder estar aqui hoje, e não vou mencionar os nomes para poder não ser omisso ou falho com algum nome de alguma pessoa, mas eu reconheci os semblantes e reconheci a fisionomia de vocês. E fico muito alegre hoje por estarem aqui hoje recebendo a carteira. E voltando ao que eu queria dizer, a profissão do advogado e da advogada não é mais importante que nenhuma outra profissão, mas dentro de um Estado de Direito que tem o primado da legalidade, a Constituição encabeçando toda uma ordem jurídica com princípios e valores, e que esses princípios e valores, essas regras, elas têm como postulados as liberdades, as garantias individuais e sociais, o direito de vir, o nome, a dignidade, patrimônio, uma série de conjuntos de direitos que fazem com que nós possamos ser cidadãos. E quem tem a incumbência de defender isso dentro de um Estado de Direito é um advogado e é um advogado. O antigo status de uma classe de elite, dotada de homens e mulheres de mais alta reputação, não era pelo dinheiro, não era pelo poder, não era pelo conhecimento, era pela missão que era confiada ao advogado de poder defender esses direitos.
E o Brasil, ele tem uma Constituição diferente que confere ao advogado um patamar que lhe coloca num diferencial em relação a qualquer outra profissão, não para melhor ou que se torne super privilegiado. Mas, por exemplo, na Argentina, aqui do lado, e alguns países, a carteira da advocacia é entregue dentro de um órgão público, ou seja, há uma vinculação do exercício da profissão ao Estado de Direito, ao Poder Executivo, há uma submissão da advocacia aos poderes constituídos. Aqui no Brasil não acontece isso. A Ordem dos Advogados do Brasil é um órgão, uma entidade autônoma, compete a ela conferir a possibilidade de um homem e uma mulher advogar ou não. Daí vem um exame de ordem que precisa, diante de uma explosão irresponsável de curso de direito, que não estão pensando em nem um minuto em qualificar quem sai de lá para poder desempenhar com conhecimento e aplicação o direito processual e o material, não estão poucos preocupados, querem receber apenas a mensalidade. E, nesse sentido, a importância do exercício da advocacia, é preciso que você compreenda bem o que é um Estado de Direito, o que são as liberdades humanas, o que é uma democracia, o que são eleições livres, o que é a possibilidade da alternância do poder, qual é o papel do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, qual é o papel da advocacia, e isso vem de uma graduação, vem de um exame de ordem e vem de uma data como hoje. Essa solenidade visa apenas salientar a importância da nossa profissão. É uma profissão que hoje está pauperizada, é hoje uma profissão que está precarizada. Quero dizer para vocês que o começo é difícil para todo mundo, para mim foi muito difícil também, que não tinha nenhum parente no judiciário, e isso não é nenhum demérito, apenas não tinha essa possibilidade de uma facilidade de acesso. Tive sempre que trabalhar muito, estudar muito. Não tive, durante muito tempo, condições de poder desempenhar por mim mesmo a profissão, mas nunca entreguei os pontos. Uma das coisas que caracteriza a advocacia é aquilo que vocês demonstraram para poder receber a carteira hoje virtualmente. Se você não trabalhar e não estudar muito e não lutar, seu lugar ao sol já está perdido. Então é preciso muita luta, muita paciência, muita persistência e muito trabalho para se chegar a conseguir o seu lugar ao sol. Ele já está lá, mas vai depender do seu trabalho. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse dia de hoje, ressaltar mais uma vez a alegria da Ordem dos Advogados do Brasil estar recebendo vocês, salientar a importância das prerrogativas da advocacia, que elas não são dela, são de cada homem e cada mulher que procura um defensor e uma defensora, e dentro de um Estado de Direito que respeita a individualidade da cidadania, confere aos seus defensores e defensoras a possibilidade de não ter barreiras. Daí vem as nossas garantias, as nossas prerrogativas, que não são privilégios, mas são garantias de cada cidadão e cada cidadã, de que o Estado os respeita tanto, que deixa que as portas estejam completamente abertas para aquele que os defenderá. Nunca confundam prerrogativas da advocacia com privilégios. Quero parabenizar as mulheres advogadas que hoje estão recebendo a carteira e que chegam hoje pela competência, pela dedicação e pela luta. O gênero, ninguém nem olha quando nós estamos diante de um ser humano que conquista as suas vitórias por força do estudo e por força do conhecimento. As mulheres ainda encontrarão uma sociedade que não está madura o suficiente para entender o seu lugar. Ainda confundem os sinais identificadores de gênero com ideias culturais preconcebidas e preconceituosas de uma mentalidade distorcida que não valorizava o ser humano pelo que ele é, e não pelo gênero dele, pela cor da pele ou pela orientação sexual. Então, as mulheres que hoje receberão as carteiras, eu quero dizer para vocês que vocês encontrarão ainda uma sociedade que não as respeita como ser humano, que ainda as olha como se fossem cidadãos de segunda classe. Aí, a advogada é chamada a ter mais arrobo e mais coragem, de pela sensibilidade e pela delicadeza, afirmar que está ali porque fez um curso de direito, porque passou no exame de ordem, porque é tão competente quanto qualquer outro ser humano. E para aqueles que não entenderem isso, a competência de vocês irá na frente, minhas amigas advogadas. E contem com a Comissão da Mulher Advogada,
Contem com a comissão de prerrogativas, que é composta por muitas mulheres, que irão as defender caso vocês encontrem alguma autoridade, seja lá de que natureza for, que não as respeite como advogadas, que não entenderem que vocês não estão lá para brincar ou para desfilar, mas para trabalhar. Contem com a OAB na defesa do trabalho da mulher advogada. E, por fim, quero chamar cada um de vocês a entender que a nossa entidade não é uma entidade rica. A nossa OAB da Paraíba, nós temos hoje 19.900 advogados, quase 20 mil. Historicamente, o nosso estado é pobre. Esse número faz com que haja uma concorrência muito grande e exige de vocês hoje o que exigiu de mim há 25 anos: coragem e desatino para procurar o seu lugar ao sol. Como o Diego muito bem falou, a ESA vai disponibilizar daqui a alguns dias uma plataforma de EAD com cursos gratuitos, possibilitando que nesse tempo de pandemia vocês possam se qualificar melhor. E a OAB da Paraíba, que é feita por muitos professores, por Harrison, por Odon, por Diego, por Marina, por tantos outros, por João de Deus, por Daniel, que entendem a importância do estudo. E eu queria trazer para vocês o primeiro mandamento da advocacia, do uruguaio Eduardo Couture. O primeiro mandamento de 10 do Decálogo é: estuda. O direito se transforma constantemente. Se deixares de estudar, serás cada dia menos advogado. Se você acha que estudou muito para o exame de ordem, se prepare. Isso é só o começo. Ainda virá muito pela frente. Por isso que nós temos a ESA como um braço fundamental e importante da OAB, colocando o ensino e a qualificação contínua ao seu alcance. As nossas pós-graduações têm um preço de 50% mais barato do que as pós-graduações do mercado e todas voltadas para o exercício da prática da advocacia. Diego, me corrija, mas nós temos 7 pós-graduações. Não é conta de mentiroso, é muito trabalho mesmo para que você possa continuamente estudar. E, por fim, dizer que participem das comissões, utilizem a Caixa de Assistência. Depois que vocês... eu não sei como é que vai ser feito isso, mas amanhã a gente informa o Vale Token, para que vocês possam baixar o certificado digital de vocês por um preço diferenciado, onde o token não será pago. Lembrar para vocês que os 5 primeiros anos, a anuidade de vocês paga-se apenas a metade. Vocês pagaram a anuidade proporcional, mas o ano que vem e durante 4 anos será metade do valor da anuidade. Nós só trabalhamos com o custo da anuidade. Não temos uma outra fonte de recurso e dela 20% vai para a Caixa de Assistência, 10% para o Conselho Federal e 3% para o FIDA. O que nos sobra é apenas o necessário para o custeio. Muito pouco de investimento. Mas quem trabalha muito faz muito com pouco. Então, eu quero convidar vocês agora para serem acolhidos com muito calor humano. Não podemos dar o abraço, não podemos conversar frente a frente, mas a tecnologia nos permitiu que hoje você recebesse a carteira da OAB da Paraíba. Então, era com essas palavras que eu queria agradecer. Devolvo a palavra ao cerimonial e desejo a todos muita felicidade e contem sempre com a OAB da Paraíba. Muito obrigado. Faremos ao ato solene de juramento dos novos advogados e advogadas. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Assim prometo. Esse juramento que vocês acabaram de prestar é que os tornou advogados e advogadas. Não foram os 5 anos do curso de Direito, nem tampouco o exame de ordem, mas é esse juramento que os vincula ao exercício dessa belíssima e desafiadora profissão.
que mais do que uma profissão é uma missão. Então, no uso dos poderes e atribuições que me são conferidos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no artigo 20 do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, eu defiro vossos juramentos e os declaro e as declaro, os mais novos e as mais novas, advogados e advogadas da OAB da Paraíba! Parabéns para todos vocês. Parabéns. São agora advogados e advogadas de fato e de direito. Muito alegre. Passaremos a seguir o ato solene de juramento dos novos estagiários. Prometo, no exercício das funções de estagiário, exercer o direito como a melhor forma para a convivência humana. Seguindo todas as prerrogativas da minha função, com justiça e dignidade, defendendo a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, lutando contra a violência com justiça lutando contra a violência com justiça e de socorrer os que dela precisarem, buscando a paz como resultado final e, acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Assim prometo. Aloísio Corrêa da Silva Neto, caríssimo Nilo Sátiro de Freitas Júnior, caríssima Sayonara Nunes Ribeiro, os novos estagiários e estagiária da OAB da Paraíba. Quero agradecer por terem escolhido esse caminho do estágio como iniciação à futura missão que a advocacia os chamará. Esse juramento é belíssimo, ele contém todos os elementos que apontam a dignidade da profissão da advocacia e que os senhores e a senhora já começam hoje trilhando por meio do estágio. Então, é com base também naquilo que nas prerrogativas que me são conferidas pelo Estatuto da Ordem, pelo nosso Regulamento Geral, eu defiro o juramento estagiário de vocês. Parabéns. Ouviremos as palavras da oradora desta turma, Alana Alessia Rodrigues Pereira, que falará em nome dos novos advogados e advogadas. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de saudar todos os diretores, na pessoa do nosso presidente Paulo Maia. Nesse momento, eu gostaria de parabenizar a todos por essa conquista, ao mesmo tempo em que posso afirmar que ela é a primeira de muitas. Ainda gostaria de dizer que é uma grande honra ter sido convidada a dizer-lhes algumas palavras nesse momento tão solene. Quem aqui não lembra o dia em que nossos nomes foram vistos na relação de aprovados? Acho que é a mesma sensação que sentimos agora, de gratidão. A todos aqueles que nos acompanharam e foram incentivadores não apenas nossos, mas dos nossos sonhos. Aos nossos pais, avós, tios, primos, amigos e familiares. E a nós mesmos, que nos mantivemos fiéis às nossas escolhas, nos dedicando ao que queríamos. Gratidão. Creio que nunca havia nos ocorrido que nossa solenidade seria dessa forma. Alguns possivelmente estão longe de seus entes queridos devido às obrigações de isolamento social. Gostaria, então, de refletir sobre quão nobre é a escolha profissional que fizemos e quão importante para a sociedade é nosso papel. Há um livro bastante interessante chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo. Como boa humanista que sou, tratei de adquirir e ler avidamente, buscando em cada página os feitos dos que nos antecederam, e talvez até em busca de inspiração. Percebi que os advogados estiveram presentes em diversos momentos de crise durante toda a história, e foram agentes fundamentais na resolução dos problemas e na proteção dos direitos dos mais diversos povos. Enquanto preparava essa fala, não pude deixar de pensar sobre o momento em que vivemos. As incertezas, os medos, tudo que nos aflige. Até o desânimo, por estarmos fisicamente longe de alguém que nos é querido.
E então, o título do livro deixou de ser uma afirmativa e passou a ser uma interrogação. Como os advogados salvaram o mundo? Eu os pergunto. E, de fato, já não sei. Mas tenho certeza de que hoje damos um importante passo na descoberta dessa questão. Que sejamos sempre cientes de que somos agentes de transformação social e temos importante papel na garantia e proteção de direitos. Que não tenhamos medo de desempenhar nosso papel com a beleza e a responsabilidade que nossa profissão nos confere. Lembrando sempre que há as mais diversas batalhas à nossa frente, seja nos tribunais ou, no atual momento, em nossas casas. Por fim, reafirmo que é uma imensa honra dividir esse momento com vocês. E estou certa de que a advocacia paraibana, hoje, ganha grandes profissionais, conscientes de seu papel e prontos para fazer a mudança que nos cabe. Como diz um professor muito querido, avante. Esse é apenas o nosso começo. Passaremos alguns importantes e rápidos avisos e convites. Inicialmente, convidar o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraíba, conselheiro seccional, doutor Alisson Fortuna. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saudar o nosso querido presidente Paulo Maia pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da OAB, principalmente nesse período de pandemia. Ele sabe que eu acho que sou o que mais perturbo ele durante esse momento, mas não tem nada mais sagrado, né, presidente, do que os nossos honorários. E a gente sabe que os colegas estão aperreados aí para receber esses honorários. Mas graças a Deus, presidente, sei que eu fico emocionado e aliviado por já ter dado certo. Já deu certo, graças a Deus. Saudar o meu amigo cajazeirense, sertanejo, vice-presidente João de Deus, a minha querida combativa tesoureira Larissa Almeida, a minha secretária adjunta Carol Lopes, os conselheiros federais, o Guerreiro, Arrisson Tagino, grande professor, também Odon Bezerra, minha querida amiga conselheira federal, essa que é guerreira mesmo, Marina Gadelha, o diretor da ESA, que vem fazendo um belíssimo trabalho frente à ESA, agradecer aqui em público pelo convite, apresentar uma inovação, né, sobre as prerrogativas na nova plataforma EAD. Minha querida também combativa, presidente da subseção da Cariri-Taua, o conselheiro Gustavo Moreira e os presidentes de comissões da OAB, nosso querido Adalberto e Daniel Azevedo. Presidente, demais novos advogados, eu estou hoje como presidente da Comissão de Prerrogativas e é uma satisfação imensa de recebê-los e dar boas-vindas, né? Na Comissão de Prerrogativas, ela trabalha de forma 24 horas, em um momento principalmente como esse, a gente, graças a Deus, conseguiu resolver essa situação dos alvarás, né? Os colegas advogados que forem, eu peço aqui, que forem atuar na área criminal ou que pretendem e visitar, não é nem visita, é fazer atendimento nos presídios dos seus clientes, peço que vá somente com urgência, tá? E que leve álcool em gel e máscara, apesar de que, com a autorização do presidente Paulo Maia, já deixei álcool em gel em cada presídio. E só vá, de fato, se for necessário. E gostaria de deixar aqui o contato da Comissão de Prerrogativas, que é ligado 24 horas. Fiquem à vontade, no momento que suas prerrogativas forem violadas, nós estamos à disposição de todos vocês, tá? Esse é o contato. E aí, deixo à disposição, convidar também os colegas advogados para participar também da Comissão de Prerrogativas. Mais uma vez, meu abraço fraterno e sejam bem-vindos. Convidar para também fazer o uso da palavra o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Adalberto Bellarmino. Vamos lá. Boa tarde a todos os dirigentes do Sistema OAB, nominando o doutor Paulo Maia como presidente seccional, doutor Diego Cabral como presidente da ESA e doutor Assis Almeida como presidente da Caixa de Assistência. E dar boa tarde especialmente aos novos colegas de classe, né, que temos agora, que estão recebendo ou estão jurando, né, para receber essa incumbência de advogar.
Bem, meus caros, sendo bem breve pela adiantada da hora, queria parabenizar também a OAB por essa realização dessa sessão virtual, né? Uma coisa muito inovadora, muito interessante e que, digamos assim, mostra o futuro não está longe, ele é presente, é uma coisa que nós estamos vivendo. Aquele futuro que nós imaginávamos que um dia ia ter um processo eletrônico, que talvez fizéssemos audiência virtual, nós estamos começando a ver que isso não está tão distante, está bem próximo de todos nós. E isso exige de todos nós novas formas de atuação, novas maneiras de enxergar e trabalhar, e que aí é uma coisa que não existe manual, certo? Vai ser o aprendizado dia a dia de todos nós. Além disso, gostaria de apresentar a Comissão da Jovem Advocacia, que é uma comissão bem ampla. Nós temos a intenção de recepcionar todos vocês quando ingressam no sistema OAB. E se você não sabe bem para qual comissão ir, venha para a Comissão da Jovem Advocacia, que nós vamos tentar, da maneira do possível, encaminhar você, mostrar as outras comissões, como é a atuação, como funciona o sistema OAB, certo? Além disso, alguns projetos que nós tocamos, que um deles já foi até dito pelo presidente Paulo Maia, que são do projeto Primeiro Token, onde você tem um incentivo, um desconto no valor do primeiro token, que aí, como até o próprio presidente disse, Lucas e o pessoal do cerimonial talvez vá explicar ou vai enviar por e-mail também a forma como vocês vão ter acesso a esse primeiro token. Além disso, nós temos os cursos preparatórios que nós tentamos fazer todo semestre, 2 cursos mais ou menos, mas devido à pandemia agora, nós estamos impossibilitados, mas estamos pensando já e bolando para fazer até através do Zoom, como está sendo feito essa solenidade. E temos um outro projeto, que é o projeto CJA Visita, que também por questões do isolamento social, nós não temos como implantá-lo agora, mas brevemente esperamos, quando tudo isso passar e vai passar, nós iremos implementar esse projeto. Outra coisa que também cabe ressaltar sempre, e a todos vocês, é que nós, na Seccional Paraíba, temos esse incentivo, que são os 5 primeiros anos, o jovem advogado ele só paga 50% da anuidade, certo? Isso aí, salvo o melhor juízo, é a única seccional no país que faz isso. A nossa forma de interação principal com vocês é através do Instagram, que é o @jovemadvocaciapb. Então, eu peço que todos vocês se inscrevam nesse Instagram para que nós possamos manter um contato, e nós fazemos divulgações tanto de eventos nossos como de eventos de outras instituições. Divulgamos ontem mesmo a questão da vacinação, que está sendo feita pela Caixa de Assistência, e, enfim, vários outros eventos e atividades que nós realizamos. Outro ponto que eu queria já me encaminhando para o encerramento da minha fala, é dizer que nós, enquanto jovens advogados que somos, temos que entender que nós não somos menos advogados, certo? Então, tudo isso é um aprendizado. Não existe ninguém mais nem menos. Nós só somos jovens advogados, só estamos aprendendo, só estamos no tempo cronológico, digamos assim. Nós não temos ainda a experiência que talvez um outro colega tenha, mas nós não somos menos advogados quanto a isso. E no que isso influencia? Nós temos de aprender a ter altivez na nossa atuação. Nós não devemos chegar numa audiência achando menor, mais fraco. Não. Temos que entender que ali é uma etapa, é um aprendizado que nós vamos ter. A advocacia é isso. Todo dia você aprende. Não existe manual, certo? É uma coisa muito, muito simples. E se por acaso você ficar apreensivo, pense o seguinte: aquele juiz, aquele delegado, aquele promotor que está ali naquela sala de audiência, talvez, ele foi um advogado um dia também, como você. Então, ele, querendo ou não, se você talvez lembrar isso a ele, talvez ele mude um pouco aquela atuação, se porventura ele estiver sendo deselegante ou desrespeitoso com você. E aí, como foi dito até pelos outros colegas, temos todas as nossas prerrogativas que visam nos resguardar nesses momentos, né? Então, sendo assim, eu queria dizer a todos vocês que, né, sejam inconformados. O advogado é, por essência, um inconformado. Então, lutem, busquem. É difícil, mas somente com persistência nós vamos conseguir atingir nossos objetivos pessoais. Então, um abraço a todos, parabéns a todos que estão recebendo a carteira hoje e acompanhem o @jovemadvocaciapb. Obrigado. Serei breve. Eu sei que existe uma ansiedade de receber a carteira, mas hoje não, né? Queria parabenizar a OAB-PB pela iniciativa histórica de fazer uma sessão de entrega de carteiras totalmente virtual. Agradecer a todos, parabenizar aí a participação de todo mundo. Eu endosso a palavra dos membros da diretoria, doutor Eui Cabral e tudo mais.
E também aproveitar esse ensejo, a minha oportunidade de falar aqui com vocês, para convidar para que vocês façam parte das comissões temáticas da OAB aqui da Paraíba. Nós temos aproximadamente 60 comissões. Eu sei que vocês fizeram OAB em determinadas áreas. Eu vou advogar na área criminal, na área civil. Para cada área da OAB, nós temos uma comissão específica. Eu, atualmente, presido a Comissão de Direito do Trabalho, antigamente chamada de Comissão de Justiça do Trabalho, tá, gente? Então, façam parte das comissões. Ainda que vocês não sejam familiarizados com a área, a comissão ela vai te ajudar, ela vai te impulsionar na tua vida profissional, te dando conhecimentos e, principalmente, dando a oportunidade de conhecer a vida prática, já que elas têm um viés, uma atuação prática muito contundente, certo? Então, quero endossar, quero parabenizar pela vitória. É um dia de muita felicidade. Essa é uma situação atípica que a gente está vivendo, mas que a gente não pode mais estranhar, já que essa realidade, convenhamos, ela vai ser prolongada para os próximos dias, não em termos de OAB apenas, mas também na justiça e no nosso cotidiano forense. Gente, muito obrigado aí vocês estão me ouvindo aqui. Queria agradecer ao Dr. Paulo Maia, a Lucas, e procurem as comissões, vai ser assim de grande valia na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Queria dizer que, com relação à Comissão de Direito do Trabalho, há quem pregue que a Justiça do Trabalho está fechando as portas, que a advocacia trabalhista, já cheguei até a ouvir isso, está prestes a decretar falência. Minha gente, pura balela. Estamos vivendo um contexto legislativo super conturbado, certo? Várias MPs em matéria trabalhista sendo publicadas cada vez mais, a MP 927, a MP 905, quase que todo dia, toda semana sai MP em matéria trabalhista. Então, as relações de trabalho elas estão conturbadas e isso vai gerar litígios. E quem vai atuar nesses litígios? Os advogados trabalhistas. Então, a advocacia trabalhista ela vem se fortalecendo cada vez mais e se qualificando cada vez mais, certo? Então, é isso. Boa sorte na vida profissional de vocês. Continuem estudando. Eu sempre digo que o momento que você começa a estudar não é quando você vai fazer o OAB, é quando você se torna advogado, que o estudo ele passa a ser pragmático. Então, desejo sorte. Contem com a Comissão de Direito do Trabalho e com as demais comissões. É basicamente isso. Quero ser rápido aqui, quero ser breve. E Deus abençoe todos vocês.